1 de Coríntios 15, 36. Glória a Deus. Quando damos ofertas, o que é que nós estamos a fazer? Veja o que está aqui escrito. Insensato. O que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeia o corpo que há de nascer, mas sim o grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, a cada semente o seu próprio corpo. Aquilo que nós ofertamos, damos para Deus, tem que morrer. Tem que morrer dentro de nós. Damos para Deus e tem que morrer para poder crescer. Se ficarmos sempre a pensar, mas eu fiz isto, eu dei aquilo, eu fiz aquilo, estamos a voltar a nos lembrar daquilo que fizemos. E essa semente não morreu, ainda está viva. Então vamos semear, em nome de Jesus. Amém? Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e crer em ti. Sabemos que nada, nunca vamos ter falta, Senhor. Porque és tu, Senhor. És tu, Senhor. Estás a encher nossa boca de bens. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Glória a teu nome, Senhor. Vamos abrir Jeremias 29, 12. O título para a mensagem de hoje é Buscar. Buscar. Quando Deus me mostrou esta mensagem, eu me lembrei de muita coisa. Lembrei-me que sempre acreditei em Deus. Que o buscava. Às vezes nos sítios errados, mas outras vezes buscava e falava para Ele. Eu lembro-me desde muito miúdo fazer isso. Eu falava para Deus. Mas realmente eu nunca ouvi uma resposta, nem nunca tive uma resposta. Quando aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador e comecei a aprender, eu percebi que afinal a oração não é um monólogo, não é só eu a falar para Deus. É também Ele a responder para mim. A oração para nós é como respirar. Para nós cristãos é como respirar. É para Deus que nós desabafamos tudo, porque Ele é o nosso amigo. É o nosso conselheiro. Mas não temos de chegar a Deus e chegar lá e descarregar tudo e depois, assim com pressa, agarrar. Pronto, então até amanhã. Se vocês imaginarem
Deus a tentar falar connosco e por nós descarregamos tanto e falamos tantas palavras seguidas que não dá espaço para Deus falar. Ele diz, a tentar falar e nós, então, até amanhã. Há muitas formas de Deus falar para connosco. Mas antes de eu vos falar sobre isso, eu quero-vos falar de como devemos buscar a Deus. Só assim vai funcionar. Veja o que está aqui escrito. Então me invocareis e ireis, orareis a mim e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Quando buscar de todo o coração. Uma coisa é nós orarmos e fazemos uma oração e parece que estamos a fazer quase como se fosse uma reza, não é? De dizermos uma quantas coisas. E claro que devemos falar, porque é por palavras que tudo muda na nossa vida, mas devemos falar coisas boas e não coisas más. Mas como é que estamos a buscar a Deus? Fazemos a Ele como nosso Senhor, nosso Salvador, nosso amigo. Estamos a buscá-lo de coração, mesmo. Dizendo, Senhor, eis-me aqui. Desculpa das coisas que eu fiz, do que eu errei. Eu perdoo as pessoas, Senhor, que me magoaram. Dirige-me o caminho. Dirige os meus passos. Ajuda-me neste dia que eu agora começo. A nossa oração, o nosso respirar para com Deus. Eu não sei se você já percebeu, nós não sabemos tudo. Não sabemos o que é que vai acontecer no dia de hoje, no dia da amanhã, não sabemos. Mas eu quero vos dar uma novidade, Deus sabe. E há muita coisa que pode ser impedida, muitos problemas podem ser impedidos porque nós oramos. Muitas coisas podem ser desbloqueadas porque nós oramos. Eu lembro-me de uma irmã uma vez dizer que teve um acidente, mas antes de ter o acidente, ela teve um sonho onde se viu a ter o acidente. E nunca quebrou esse sonho. Nunca falou contra esse sonho. Nunca quebrou essa maldição. Eu, à medida que ia caminhando com Deus, eu ia aprendendo que há coisas que Ele nos mostra. Mas imagine, por exemplo, como uma televisão. Uma vez tem som e imagem. Outra vez só tem som. Outra vez só tem imagem. E outra vez não tem nada. Ouça, até no nada Deus fala. Eu lembro-me quando começava a orar e eu não sentia nada durante muito tempo. Enquanto estava a orar, eu já sabia que vinha aí alguma coisa grande, estrondosa, complicada, para eu saber. Muita gente quer que Deus se relacione connosco da forma que nós queremos. Mas eu não sei se aperceberam, Ele é que é Deus, não somos nós. Ele é que é Deus, não somos nós. Então nós temos que buscar para que Ele se revele até nós. Mas aqui diz, buscareis e me achareis quando me buscaste todo o vosso coração. Quando você estar ali
concentrado só em Deus, em buscar a Deus. Então, e depois, como é que Deus vai falar? Isso é uma pergunta do milhão. Eu não sei. Pode, por exemplo, lhe fazer lembrar um versículo. Por isso é que é bom ler a palavra e conhecer a palavra de Deus. Pode lembrar um versículo bíblico. E então está a falar para si. Pode, enquanto você está a orar, não falar, mas depois de repente uma pessoa fala para si e parece que aquilo que ela falou lhe se fez luz para si. Deus falou através dessa pessoa para si. Pode falar no meio de uma reunião. Pode falar de tantas formas. Pode falar num sonho, uma visão. Uma voz mansa e suave. Tão mansa e tão suave. Só se perder-se nos seus próprios pensamentos não vai a conseguir ouvir. Por isso é que eu digo muitas vezes, Pai, eu levo-te os meus pensamentos cativos à palavra de Deus e ao Espírito Santo de Deus Altíssimo. Para quê? Para fazer calar a minha cabeça e os meus pensamentos. Não, eu tenho que fazer isto, eu tenho que resolver aquilo, eu agora tenho isto, tenho aquilo e não sei o quê. Cada vez que você está assim, você não está a buscar a Deus com todo o seu coração. E isso que está a fazer está a impedir que Deus se revele até si. Que Deus lhe mostre. Ouça, há coisas às vezes de erradas que nós fazemos que nem sequer sabemos que erramos. Outras das vezes são pessoas. Ouça, eu fui impedido de lidar com algum tipo de pessoas. Com pessoas. Eu fui impedido de entrar em casa deles por Deus. Eu fui impedido de lidar com elas. Você diz, mas porquê? Ouça, acredita em mim, eu não sei tudo, mas eu sei que há pessoas, por causa da sua maneira de viver, por causa do que fizeram, do que buscaram, estão amaldiçoadas. E cada vez que nós lidamos com ela, esses tipos de pessoas, a maldição vem até nós também. Então, mas eu não fiz nada. Não, mas estás-te a lidar com essa pessoa. Por isso a importância de nós lidarmos com Deus. Por isso a importância de nós buscarmos a Deus, que Ele nos revela e mostra. Depois você diz, mas eu sou tão amigo dessa pessoa, eu gosto tanto dessa pessoa. Pois, mas aí você vai ter que decidir. Ou gosta mais de Deus e você é abençoado, ou gosta mais dessa amizade. E perde a bênção. E eu acho que nem... Penso eu, que os meus filhos, por exemplo, nunca ouviram isto. Antes de eu aceitar Jesus, eu tive uma série de acidentes seguidos com o carro. Uma vez ia para o trabalho, ia acelerar, e de repente vi um carro quase parado, quase em acidente, numa curva, e eu tive que mandar o carro contra os ralhos laterais e a roda ficou debaixo do meu assento. Depois, esse carro foi para arranjar, veio do arranjo, estava parado no sinal, ele começa a descair, eu pensava que estava a descair para arrancar, depois pensava que estava a brincar, quando eu olho para trás e vejo que não consigo fazer marcha atrás, já tenho uma pessoa atrás de mim, travo o carro, e ele com um caminhão entra pela frente do carro. O carro tinha acabado de ser arranjado, partiu-me a frente toda. Tentei abrir o capô, não consegui, vou para a autoestrada, o capô levanta-se e parte movido da frente, e levanta-se e bate em cima. Só me consegui baixar para conseguir ver. Foram acidentes atrás de acidentes. E não tinha aceito Jesus no meu coração. À medida que hoje comecei a caminhar com Deus, comecei a perceber
Ou nós estamos debaixo da bênção, ou estamos debaixo da maldição. Você agarrar e ler Deuteronômio 28, você vai ver as bênçãos de Deus, mas a partir do versículo, a começar no 1, Deuteronômio 28:1, você vai ver as bênçãos até o versículo 14, mas a partir do versículo 15 para a frente, você vai ver a maldição. A maldição de nós nos afastarmos de Deus, de nós não estarmos a buscar a Deus. Você pode dizer, não, mas eu estou a orar todos os dias. Não, mas eu estou a buscar a Deus. Eu sou fiel. Por favor, ora. Porque você vai saber muito mais coisas. E vai perceber porquê. Porque é uma das razões que nós temos que saber. Nós estamos debaixo da bênção, nós temos de ter bênçãos constantes. A maldição não pode chegar até nós. E se chegar, o que é que nós fizemos? Por isso orar, porque nós vamos saber, Deus mostra a nós, nos revela porquê. Você está a ouvir? Não, mas eu creio que Deus existe. Vamos abrir em Samuel 3:7. Há um grande exemplo disto na Bíblia. Samuel 3:7. Era um menino que vivia na casa de Deus, juntamente com o sacerdote que era Eli e os filhos de Eli. Ele vivia na casa e foi-se deitar. E quando se foi deitar, ele ouviu chamar o nome dele. E ele agarrou, levantou-se e foi ter com Eli, o sacerdote. E ele disse, não, vai-te deitar que eu não te chamei. E foi-se deitar. E depois voltou outra vez a chamar. E ele voltou a ir lá, diz-te, estou aqui. E ele disse, eu não te chamei, vai-te deitar. Veja que está aqui, 1 de Samuel 3:7. Está aqui e diz, porém Samuel não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. Porque ele não conhecia-o. E o Senhor, depois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi ali. E disse, eis-me aqui, por que me chamaste? Então Eli entendeu que o Senhor chamava ao jovem. Veja, há várias coisas aqui muito importantes. Primeiro, Samuel pensava que quem o estava a chamar era uma voz humana, e era humano que estava a chamar, e pensava que era Eli, o sacerdote. Só que depois o sacerdote é que percebeu que Deus estava a chamá-lo. E então disse-lhe, no versículo 9, porque Eli disse a Samuel, vai tentar, e há de ser, se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel. E ele disse, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Então Deus começou a falar. Mas até lá, nunca falou. Isto quer dizer muito. Quer dizer que muitas das vezes Deus está-nos a chamar e querer chamar a nossa atenção, mas enquanto nós não estivermos atentos, Ele não vai dizer uma única palavra. Ele não se vai dirigir a nós, não nos vai mostrar nada, nem dizer nada.
Eu lembro-me, por causa de ouvir esta palavra, tocou-me tanto no coração, que eu cada vez que eu orava, falava, lia os versículos bíblicos, adorava a Deus, buscava a Deus, e depois quando chegava ao fim eu dizia, Senhor, fala com o teu servo. E ficava calado por uns minutos, sem dizer nada. Claro que eu fiz isto várias vezes, não sei quantas vezes, mas foram várias. Até que chegou uma altura que Deus começou-se a revelar para mim. Eu comecei a saber de coisas. E mesmo sabendo de coisas, eu às vezes ainda pensava que eu estava errado. E Deus, com a sua infinita paciência, me mostrava que afinal não era eu que estava a ouvir errado, eram os outros. Ouça, quando nós ouvimos de Deus, Deus nos mostra alguma coisa, vai confirmar alguma coisa que nós já sentimos ou já tínhamos tido noção que era realmente isso. Ou vai acontecer de outra pessoa dizer o mesmo que nós estamos a falar. Ele se vai revelar a nós. Mas veja o exemplo daquilo de Samuel. Deus estava a chamar Samuel. No entanto, Deus não falou. Até que ele disse, fala com o teu servo. Quantos de nós estamos dispostos a ouvir? Há muitos, eu lembro-me principalmente do princípio do aceitar Jesus, eu ouvi muita gente dizer, quem me dera ouvir a voz de Deus, quem me dera saber de Deus, que Deus se revelasse a mim, quem me dera. E eu dizia para comigo, nunca disse a ninguém, mas dizia para comigo, quando vocês começarem a receber revelação, aí vão ver como é que vocês estão. Porque eu fui muitas vezes corrigido por Deus, ainda sou corrigido por Deus. Porque infelizmente faço erros. Mas por causa dessa correção, eu evito problemas na minha vida. Eu lembro-me de um carro que eu agarrava cada vez que entrava para dentro desse carro, quando ia trabalhar, metia as mãos no volante e tinha a percepção exata de ter o acidente. Eu tinha que estar sempre a orar por esse carro. Eu tinha que quebrar a maldição sobre esse carro, dizer eu não tenho acidentes em nome de Jesus, quebrar toda a maldição sobre aquele carro. Várias vezes com esse carro aconteceu isso. Porquê? Não sei. Eu não sei de quem tinha sido o carro, não sei o que é que fizeram, nunca soube porquê. Mas sei que houve uma das vezes que eu era para ter um acidente muito grande com ele e Deus me livrou. Entenda uma coisa. Nós não sabemos tudo. Mas Deus sabe. E se nós pudermos tirar coisas da nossa vida que estão a impedir a bênção, então por que não fazer isso? Eu, ao princípio de aceitar Jesus, eu orava muito uma coisa disto, Senhor, afasta de mim todas as pessoas que não interessam. Pensando eu que eram pessoas que eu conhecia que não eram da igreja, para afastar de mim. Quando eu depois vejo e me apercebo que afinal era também algumas pessoas com que eu lidava e que eu não sabia. Porque nós não sabemos tudo. Ninguém sabe tudo.
Então, mas quer dizer que as pessoas que vão à igreja são más? Não, não é isso que eu estou a dizer. Entenda uma coisa, todos nós estamos em crescimento, todos nós precisamos de ajuda, uns mais que outros. Agora entenda uma coisa. Se alguém fez alguma coisa de errado, essa pessoa está amaldiçoada. Ah, mas amaldiçoada assim. Ouça, Jesus disse, quem é por mim, quem não é por mim é contra mim. Não existe quem está na bênção, quem está assim e quem não está. Quem está na maldição. Isso não existe. Ou está na bênção ou está na maldição. E infelizmente nós, como cristãos, temos que ter cuidado, porque estamos debaixo da bênção, garantidamente que estamos debaixo da bênção, mas muito facilmente podemos passar a estar debaixo da maldição. Como? Cada vez que erramos. Cada vez que desobedecemos a Deus. Mas você pode dizer, mas eu não sabia, mas também não procurou saber. Você entendeu, mas também você não procurou saber. Porque o buscar a Deus é que nos faz saber todas as coisas. Deus pode se revelar para nós em sonhos. Já me aconteceu agora, mais recentemente. Antes era muito raro sonhar. Mas tenho pessoas que eu conheço que sonham. Deus se revela a elas em sonhos. E mostra o que é que devem fazer, o que é que se devem fugir, o que é que devem evitar e tudo bem. Ouça, muitas daquelas pessoas que às vezes estão connosco e que nós pensamos que são nossas amigas e gostam de nós, muitas das vezes não por culpa delas, mas elas estão debaixo da maldição. Basta terem feito ido uma cartomante, basta ter ido um bruxo, podem ter agarrado em qualquer coisa e ter levado para casa. E nós vamos à casa dessas pessoas e desobedecemos a Deus. Ofendemos Deus por estar nesse lugar. E já não estamos debaixo da bênção. Por isso nós buscarmos a Deus. Por isso eu lembro-me de uma vez estarmos num sítio, numa superfície comercial, entrar, e quando entrar comecei a sentir dores, e eu disse, mas como é que é possível? E à medida que ia entrando na loja, passei por um sítio que as dores ainda ficaram mais fortes. Depois virei-me para a minha esposa e disse, temos que ir embora. Quando cheguei cá fora, desapareceram as dores. E eu disse, e o que é que fizeram aqui dentro? E virei-me para a minha esposa e disse, ouve, fizeram aqui maldição dentro. Até te digo onde é que fizeram, porque eu sei. Mas porquê que fizeram maldição? Porque fizeram um trabalho qualquer para vender mãe. E fizeram dentro da loja. As pessoas que lá vão ficam abençoadas ou amaldiçoadas? Então, mas como é que pode saber isso? Buscando a Deus. Você está a entender? Buscando a Deus. Por isso é que a importância de nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração. Buscarmos a Deus a dizer, Senhor, eis-me aqui. Olha, estou aqui. Ajuda-me. Dirige-me os passos. Dirige a minha vida. Eu preciso de ti. Sem ti nada posso fazer. O nosso reconhecimento disso para com Deus, a nossa oração assim para com Deus, faz toda a diferença. Ele nos ama e nos vai guiar. Entenda uma coisa. Nós precisamos de Deus na nossa vida. Muito. Até aos fins dos nossos dias, nós precisamos de Deus muito. Você não pense, não, há alturas que eu preciso, há outras alturas que não precisa. Você precisa sempre de Deus na sua vida. Sempre. Sempre.
constantemente, a cada minuto, a cada segundo, você precisa de Deus. Sabe porquê? Porque é Ele que vai livrar de montes de coisas. É Ele que vai impedir maldição que chegue a si. É Ele que vai impedir certas coisas que aconteçam na sua vida. Há coisas que vão ter que acontecer. Mas há outras que podem ser evitadas porque você está a buscar a Deus. E Deus lhe mostra o que é que deve fazer, o que é que deve orar, o que é que se deve afastar. Eu tinha muitas amizades antes de aceitar Jesus. Muitas, mesmo, muita gente. Muita gente. Alguns que eu considerava amigos, mesmo amigos de verdade. Outros nem por isso. Depois de eu aceitar Jesus, eu aceitei Jesus em agosto de 1991. Em 1992, em março, quando eu fiz anos, eu estava completamente sozinho. Os meus avós, os meus pais, foram os únicos que nos deram os parabéns. E eu passei da meia-noite às 6 da manhã, na altura na minha casa já, sozinho, com um livro. E foi uma grande bênção. Entenda uma coisa. Nós não sabemos de tudo. E principalmente, ouça, aprenda isto, principalmente não sabemos de pessoas. Há muita passar isto nas redes sociais. Não julgue o livro pela capa. Isto quer dizer, não julgue a pessoa pelo que é aparente, pelo que você vê. E isto tem toda a razão. Em todos os sentidos. Aquela pessoa que muitas das vezes parece muito afável, muito boa e não sei o quê, se cá não é. E aquela que às vezes é mais desprezível, não sei o quê, se cá não é. Mas se você andar com Deus, buscar a Deus, Deus lhe mostra quem é quem. É impressionante. E pessoas que você pensava que não, afinal, upa. Não é realmente o que você pensa. A Bíblia fala, pelos frutos os conhecereis. Como é que está a vida dessa pessoa? O que é que está a acontecer na vida dessa pessoa? Pelos frutos os conhecereis. Está tudo bem? Não. Então há qualquer coisa. Você entende? Quando as coisas começam a acontecer, muitas vezes, coisas repetidas e há qualquer coisa que está mal. Pelos frutos os conhecereis. Nós somos o povo de Deus que estamos e estaremos sempre debaixo da bênção. Se buscarmos o Altíssimo constantemente. Se ouvirmos a sua voz. Se tivermos cuidado em guardar aquilo que Ele nos mostra para guardar, se tivermos cuidado em ouvi-lo. Porquê? Porque Ele nos vai fazer afastar muitos problemas. Acreditem em mim. Muitos problemas mesmo. Houve carros que eu tive, que eu me sentei no carro e comecei a sentir dores. E eu tive que sair do carro e orar pelo carro e orar pelo assento do carro onde estava a sentar. E você diz, poxa, que coisa mais estranha. Não é estranho. Sabe quando você compra um carro ou tem um carro, você deve orar pelo carro. Você deve colocar a mão no tablier e dizer, Pai, eu quebro toda a maldição sobre este carro e eu abençoo em nome de Jesus. Você sabe disso. Mas se você sabe, cada vez que você anda com alguém dentro do carro, você deve voltar a fazer isso. Porque você não sabe a pessoa que teve. Você não o conhece. Não, mas eu conheço, é boa pessoa.
Você não sabe. Acredita em mim, você não sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas se você buscar o Altíssimo, você vai saber. Ele vai mostrar. Ouça, porquê que eu tive tantos acidentes? Porquê? Porque na altura, na minha ignorância, infelizmente, eu consultava uma cartomante. Uma bruxa. E eu pensava que estava a fazer bem. Até que um dia, a pessoa que me lá tinha levado disse assim uma coisa. Elas trabalham todos para o mal. E eu disse, elas trabalham todas para o mal? Foi quando eu... Não pode ser. Então, porquê que eu estou lá a fazer o quê? Deus tinha colocado na boca daquele homem, sem eu conhecer ainda Deus, aquilo que eu precisava de ouvir. Eu quero que você entenda uma coisa. Mal não virá homem sem causa. E as pessoas que não conhecem Deus e não conhecem a palavra de Deus tendem a ir por outros caminhos. Tendem a ir a outras coisas, a consultar outras coisas que nada têm a ver com Deus. E depois atraem para a vida delas problemas gravíssimos de maldição. E maldição que, quando lidamos com essas pessoas, pode-se apegar a nós. Então, o que fazer? Buscar a Deus. Buscar a Deus. Buscar a Deus de todo o nosso coração. Orar, Senhor, afasta de mim aquelas pessoas que não interessam. Aquelas pessoas que me podem prejudicar a minha vida. Afasta de mim. E você vai ver algumas pessoas a afastarem. Sim. Eu lembro-me de uma vez eu fui para um sítio, tinha uma coisa para resolver e eu senti que ia haver problemas. E que uma pessoa ia levantar problemas. E eu, quando soube de uma pessoa que ia levantar problemas, eu disse, Senhor, o que é que eu faço? O que é que eu faço? E disse, já sei, eu vou orar. Pai, que essa pessoa não venha e que fique diarreia. Eu pensava que era uma pessoa, afinal era outra. E sabe que essa pessoa ficou de mesmo diarreia em casa. Porquê? Evitou um problema. Deus sabe muito mais do que nós, acredita em mim. Quem vê caras não vê corações. Quem vê caras não vê corações. Acredita em mim. Nós temos de ter muito cuidado nesta vida. Por isso temos de ter muito de Deus. Por isso o buscar constantemente a Ele. Porque Ele nos vai mostrar o caminho que devemos seguir. Ele nos vai dar direção para o que devemos de fazer. Por isso buscar ao Senhor é tão importante. Não só para Ele nos poder transmitir para evitar-nos de cair em armadilhas, mas também para nos mostrar aquilo que é o seu desejo e aquilo que Ele quer que nós façamos. Eu não estaria aqui se eu não tivesse a fazer a vontade de Deus. Eu aprendi isso muito cedo. Às vezes pensava que deveria fazer de uma certa forma e fazia, e depois as coisas davam errado e eu percebia. Não, a partir de agora vai ser o que Deus quer e não o que eu quero. Porquê? Porque assim eu sei que vai funcionar. Assim eu sei que vai dar. Entenda
que o conhecimento de Deus é muito vasto e muito maior. Muito maior. Vamos abrir aqui Isaías 55:12. Isaías 55:12. Eu quero-vos mostrar aqui em Isaías 55:12 algo. É porque eu vi uma vez, eu estava numa reunião e eu estava ao pé de uma pessoa e eu senti que da parte dessa pessoa ela acreditava que estava a falar com Deus e ouvia a Deus e não estava a ouvir. Não era a Deus que estava a ouvir. Ela sentia-se perturbada, ela não tinha paz e era confusão na sua cabeça. E ela acreditava que o que ouvia era Deus. Agora veja aqui. Isaías 55:12. Por com alegria saireis em paz. Eu vou voltar a dizer. Em paz sereis guiados. Os montes e os hotéis clamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Vou voltar a ler. Por com alegria saireis e em paz sereis guiados. Em paz. Você tem que sentir uma paz tremenda, enorme. Aí sim é a presença de Deus que está na sua vida. Jesus disse várias vezes: paz seja convosco. Você entendeu? Paz. Não é paz de cavar, hein? É paz. Calma, amor. É isso que você sente quando está na presença de Deus. Não é confusão, não é litígio. Tudo isso não vem de Deus, vem do inimigo. Isto é muito importante quando nós oramos, porque às vezes nós não conseguimos colocar e pôr a nossa cabeça é isto, é aquilo, tem que resolver isto, tem que resolver aquilo, tem que fazer e você não está a ouvir nada. Você está numa reunião assim, você não está a ouvir nada. Nada, só está a pensar aquilo que vai ter que fazer, tem que fazer o almoço, tem que fazer o jantar, tem que fazer aquilo no trabalho, aquilo no coisa. Nada, você não está a ouvir nada. Quando você está em paz, o seu relacionamento com Deus muda. Quando você está em paz e busca o Senhor, Ele se revela a si. Você entende? E evita muitos problemas. Muitos problemas mesmo. Vamos a Tiago 4:5. Tiago 4:5. Tiago 4:5. Oi, cuideis vós que em vão diz a Escritura: o Espírito que habita em vós tem ciúmes. O Espírito que habita em nós tem ciúmes. Sim, o Espírito Santo tem ciúmes. Ciúmes. Quando uma pessoa tem ciúmes, é por causa de quê? É porque a outra pessoa está a dar atenção a outra coisa? A outra pessoa? Isso é que é sentir ciúme. Até quando o Espírito Santo tem ciúmes de nós, quer dizer que nós estamos a perder o nosso tempo com outras coisas, que não com Ele e com o Deus, o Pai. Deixem-me continuar. Antes dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, aqueles que acham que sabem tudo e que são tudo, e dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E agora veja o versículo 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós.
Alimpai as vossas mãos pecadoras, as mãos pecadoras, e vós, do lâmina, purificai os corações. Pois entenda uma coisa, não há um justo nem um sequer. Todos estão separados da glória de Deus. Ou foram-se todos separados da glória de Deus. Mas Jesus veio para nos unir outra vez com o Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele. Não há outro caminho. Não há outra maneira de ir a Deus. E depois de Jesus fazer tudo na cruz e nos justificar, então nós estamos justificados para andar com Deus. Nós voltamos a poder estar debaixo da bênção sempre. Ouça, você tem que estar debaixo da bênção sempre. Eu lembro-me de uma vez, alguém virou-se e disse assim, eu não percebo, para mim e para o outro, eu não percebo, a eles a vida corre sempre tudo bem. E eu sei porque é que ele estava a dizer aquilo. Porque é que corre sempre tudo bem? Porque temos Deus do nosso lado. Porque temos cuidado como andamos. Porque damos ouvidos à sua voz. Porque o buscamos para saber impedir aquilo que possa vir para as nossas vidas. Aquilo que não presta. E para que as bênçãos venham e cheguem-se a nós. Portanto, o buscar a Deus é completamente a coisa mais importante que você vai fazer na sua vida. Porque você vai conhecê-lo melhor, vai sabê-lo melhor. E ele vai-lhe mostrar que tem que buscar mais ele, tem que ler a sua palavra. Você diz, mas a palavra de Deus, que é a Bíblia, sim. Um livro tão antigo, cá por ser tão antigo, tem muita verdade. Mas foi escrito por homens, inspirado pelo Espírito Santo. O livro é tão impressionante, que ele se concorda de trás para a frente e da frente para trás. Isaías, 700 anos antes, diz como Jesus viria à Terra, e o que ele ia fazer, o que é que ia acontecer. Daniel, que buscava a Deus constantemente, Deus lhe deu revelação das coisas futuras, das coisas do fim dos tempos. João, apóstolo João, perto dos 90 anos de idade, tem revelação do Apocalipse, da revelação daquilo que ia acontecer no final. Homens que estavam a buscar a Deus. Será que nós não devemos fazer o mesmo? Eu hoje, antes da reunião, Deus estava-me a dizer assim, ensina a buscar-me a mim. Ensina-os a buscar a mim. Se não houver desejo do nosso coração de assim o fazer, as coisas nunca vão acontecer, você nunca vai saber, você nunca vai ter um relacionamento com Deus. E as coisas que Ele está a tentar avisar a si, não consegue, porque não há relacionamento, não há comunicação. Você não está a ligar para Ele, não está a agarrar no telemóvel e ligar para Deus. Há uma maneira de ligar para Deus? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, acima de tudo, acima de todos. Mas eu não tenho tempo. Se você não tem tempo, vai ser muito complicado. Se você não tem tempo para Deus, Deus não tem tempo para si. Mas isso é muito injusto. É? E quem é que sabe de justiça? Somos nós?
Só pode ser piada. Deus diz para nós não julgarmos ninguém. E diz para ajudar os outros. Você está disposto a ser guiado por Deus? Você está disposto a que Ele lhe mostre o que é que você deve fazer? O que é que deve evitar? Eu já fui impedido de ir a certos sítios por causa disso. Já fui impedido de comprar coisas numa determinada altura. Porquê? Eu acredito que poderiam estar avariadas. Eu vou-lhe dar exemplos de coisas. Vou-lhe dar mais um exemplo, só para terminar. Eu queria comprar uma televisão. E vi o preço da televisão. E num determinado sítio estava mais barato. E normalmente a gente vai sempre, nós vamos ao sítio que está mais barato. Mas eu não estava a sentir isso. Eu sentia que eu devia de ir ao sítio que estava mais caro, que era também mais perto de mim. Eu achava aquilo estranho, eram 100 euros mais caro. Mas eu estava a achar aquilo estranho, mas eu fui. Eu obedeci. E fui comprar mais caro. Passado uma semana, eu meti a fatura numa gaveta de minha casa. Eu passava por essa gaveta, parecia que atraía. Atraía eu lá ir à gaveta. Eu disse, epá, que coisa estranha. E eu agarrei, e aquele dia passou, e no outro dia a sair, quando passei por lá, senti outra vez a mesma coisa e disse, não, é hoje. Agarrei na fatura, trouxe a fatura e fui ao sítio onde comprei a televisão. Quando entrei dentro do estabelecimento, olhei para a televisão exatamente igual, chamei o empregado e perguntei, isto é preço de promoção? Não, é o preço que está agora. Então eu quero falar com alguém para me devolverem dinheiro. A pessoa ficou assim a olhar para mim, para lhe devolverem dinheiro. Sim. Quando lhe mostrei ao outro empregado, que já sabia, ele mostrou-me e devolveram-me 100 euros. Eu comprei a televisão ao mesmo preço que a outra estava. E aprendi uma coisa, a confiar em Deus sempre. Porque Ele tem o melhor para nós. Eu peço ao grupo de louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Vamos dizer, Pai, infelizmente erramos. E sabemos disso. Mas temos-te a Ti, Senhor. Por isso pedimos perdão a Ti. Por isso perdoamos os outros, Senhor. Para que continuemos a andar ao Teu lado. Sempre. Tu és tudo para nós. Dá-nos o privilégio de Te ouvir. De receber a revelação da Tua parte, Senhor, a cada um de nós. Porque nós precisamos de Ti. Muitas das vezes achamos que sabemos tudo, mas não sabemos. Senhor, guia os nossos passos. Faz-nos saber o caminho pelo qual devemos andar. Em nome de Jesus. Se cumpra em mim a Tua vontade, Pai. No nome de Jesus. Amém. Então, muitas bênçãos. Muitas bênçãos em nome de Jesus. Bom fim de semana.